crianças! Como estão? Tudo bem com vocês? Desde já eu quero que vocês, sintam-se abraçados aqui pela tia Anne e vamos a mais uma aula de português. Essa aqui vai ser a nossa aula de número 5, tá bom? Nessa aula a gente vai especificamente fazer algumas correções das atividades que vocês pegaram aí na plataforma. Para isso, livro em mãos, tá certo? Para que vocês possam acompanhar a correção junto comigo. Vamos lá! A primeira correção que nós vamos fazer está nas páginas 34 e 35 do seu livro Farias Brito, volume 2. Vamos lá! Quando aqui tem, converse com os colegas. Infelizmente, nós não podemos estar em sala no momento para a gente compartilhar o nosso aprendizado com nossos colegas de classe. Mas aí em casa você deve compartilhar, tá bom? Fazer todo esse exercício com quem está lhe orientando aí em casa, beleza? Então diz, a loja do mestre André vende que tipo de objeto? Meus amores, vocês devem antes ler o texto que tem aí nas páginas, né? 32 e 33, que é a página que fala da musiquinha do mestre André. Na aula passada a gente viu essa música e também tem ela escrita aí no livro de vocês. Vamos acompanhar. Se você ainda não fez a leitura desse texto, eu peço que vocês pausem um pouquinho o vídeo, façam a leitura para que vocês possam entender e acompanhar o nosso exercício de hoje, tá certo? Então, se você parou o vídeo, vamos dar continuidade. Se não, acompanha comigo. A loja do mestre André vende que tipo de objeto? Nós falamos de uma loja muito legal, que vendia o quê? Instrumentos musicais, como piano, flautinha, corneta, tinha também um tamborzinho. Então, a gente pode entender que ela vendia esses instrumentos musicais. Você conhece alguma cantiga ou algum poema em que os versos das estrofes se repetem? Qual? Eu contei para vocês que os versos acumulativos, as cantigas, elas fazem com que os versos se repetem. Por isso são chamadas de cantigas acumulativas. Você já leu algum? Você conhece? Vamos ver aqui. A tia Anne trouxe mais um exemplo para vocês dessas cantigas acumulativas, que diz, de rabo faz navalha, de navalha fiz sardinha, de sardinha fiz farinha, de farinha fiz menina, de menina fiz camisa, de camisa fiz viola, tum, 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 que eu vou pra Angola, tum, 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 que eu vou pra Angola. Então, até pela imagem vocês podem observar que essa é uma cantiga. Então, cantiga devem ser cantadas. Como a tia Anne ainda não sabe o ritmo dessa cantiga, eu quero que vocês pesquisem e ver se vocês conseguem encontrar. Quem sabe o vovô, a vovó conseguem ajudar vocês com essa cantiga. Será que eles conhecem? Mas vamos lá as nossas correções. Na letra C diz, é fácil falar ou cantar a cantiga sem esquecer o verso que se repete? Explique. Será que você, quando vai cantar essa cantiga fazendo essas repetições dos versos, você achou fácil ou achou difícil? Por que será que a gente vai cantando e vai se repetindo? Então vamos aqui. Eu coloquei assim, que sim, essa é uma resposta pessoal, tá, meus amores? Porque os versos vão sempre se repetindo durante a cantiga. Isso auxilia na memorização e contribui para que não haja confusão entre eles. Ou seja, à medida que os versos vão se repetindo, você vai cada vez mais aprendendo, memorizando os primeiros versos que começam na cantiga. Por exemplo, quando ele disse que na loja do mestre André eu comprei um pianinho, aí depois se comprou um violão. Então, se você perceber ao final, todos os instrumentos vão sendo repetidos. É possível inventar outros versos para a cantiga? Sim. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, Foi na loja do mestre André que eu comprei um caminhão. Vocês veem que nessa cantiga tem o som de cada instrumento, então não poderia faltar o som aqui que faz o barulho do caminhão. Fom, 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 caminhão, ai, olé, ai, olé. E assim você vai repetindo e pode criar
outros objetos, como aqui, ó, um automóvel. Qual o som que o automóvel faz? Vrum, 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 automóvel. Se fosse um avião, então você pode inventar milhões de versos, milhões de outros objetos, contanto que tenha o barulho que cada objeto faz, né? O som que representa esse objeto. Na letra E diz, você conhece alguma loja como a do Mestre André? De que coisa você mais gostou? Quando você conheceu, você já foi em uma loja de instrumentos? Qual instrumento você mais gostou? Criança, você toca algum instrumento? Conhece alguém que toca? Então, essa você vai responder aí também pessoalmente com o seu orientador. Copie do verso a cantiga que é repetido no início de todas as estrofes. Qual é a cantiga, o verso que é repetido em todas as estrofes lá na cantiga do Mestre André? Vocês lembram? Vamos ver? Foi na loja do Mestre André. Então, esse verso ele se repete em todas as estrofes aí da nossa cantiga. Circule os versos em que aparecem pela primeira vez um elemento novo. Depois sublinhe os versos em que os elementos novos vão se acumulando. Meus amores, essa terceira questão você vai fazer lá no seu texto, tá certo? Você vai voltar aí a página e vai responder no próprio texto que tem aí no seu livro, que é a canção da loja do Mestre André. Primeiro você vai circular os versos que aparecem pela primeira vez. E depois você vai sublinhar, passar um tracinho embaixo daqueles que vão se acumulando. Eu vou mostrar mais ou menos um exemplo para vocês. Aqui eu peguei alguma estrofe qualquer do texto e fiz aqui, ó. Foi na loja do Mestre André que eu comprei uma flautinha. Então, esse que está aqui circulado representa o elemento novo que apareceu na cantiga. Flá, 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 uma flautinha. Dão, 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 um violão. Olha só quem foi que repetiu aqui, ó. O violão e o pianinho, que são as cantigas que estão, os versos que estão se acumulando das estrofes passadas. Entenderam? Vou repetir mais uma vez, ó. Esse que está circulado representa o verso novo, o objeto novo que aparece aí na cantiga. E esses que estão grifados, ó, que estão com um tracinho embaixo, representam os que já foram mencionados e estão se acumulando, estão se repetindo na cantiga. Entenderam? Vamos lá. A quarta questão diz, o que é mais importante? O que é mais importante ter ao cantar uma cantiga acumulativa? O que vocês acham? Para a gente cantar uma cantiga acumulativa, o que é mais importante ter? É importante ter ritmo? É importante ter boa memória? Ou é importante ter uma boa voz? O que vocês acham? Aí a gente pode entender que tem que ter boa memória para conseguir repetir, né, os versos que estão se acumulando. Relacione o som ao objeto. Então, na música, cada um desses objetos tem o som reproduzido lá na cantiga. No 1 aqui, ó, representa o piano, número 2 o violão. Aí tem aqui o 4, que é o violino, tem o tamborzinho, a flauta, tá certo? Então, cada um desses elementos tem o seu som representado na cantiga. Vamos fazer agora a associação. Quando eu digo flá, 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 lembra o quê? A número 5, que é a flautinha, não é? Quando eu digo dum, 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 o que lembra? Aí você vai fazer essa associação aqui, ó. Colocar o número de acordo aqui, ó, meus amores, com cada objeto, ó, tá certo? Não esqueçam, cada objeto tem o seu número representado. Aí eu tenho o plim, 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 que a gente pode ver que é o pianinho, o tá, 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 aí tem o dão, dão, dão e o rão, rão, rão. Cada um deles, se você for observar e voltar ao texto que você leu, tem discriminando o som do objeto correspondente. Vamos continuar. O que essas palavras representam? Essas palavras que a gente acabou de ver aqui, ó, flá, 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 tá, 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 elas representam o quê? Será que é o som dos instrumentos? Será que é a alegria do Mestre André? O que vocês acham? Eu aí respondi que é o som dos instrumentos, como eu tinha acabado de falar para vocês. O que a repetição dos sons ajuda a marcar na cantiga? O nosso ritmo.
Será que é o verso? Não, porque os versos eles vão se repetindo e a gente vai conseguindo entender. Aí tem a estrofe, também não. Então, o certo é o nosso ritmo. O som faz com que a gente consiga marcar e entender o ritmo de cada instrumento. Invente outra estrofe para a cantiga da loja do mestre André. O que você vai fazer? Você vai... Lá no começo eu mostrei que a gente pode modificar essa cantiga colocando outros objetos. Aí no livro você vai preencher os espaços e colocar outros objetos, não deixando de fazer o som que os representa. Beleza? Agora nós vamos na página 222 a 225 aí do Plus, que fica no finalzinho do seu livro de português. Vamos lá acompanhar comigo? Esse é o texto que tem aí no seu livro que fala a velha afiar. Vamos ler comigo? Me acompanhem. Se a tia estiver indo rápido, pausem um pouquinho o vídeo, mas o importante é que vocês entendam e que você consiga fazer também a leitura aí para o seu orientador, tá certo? Estava a velha em seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal, a mosca na velha e a velha afiar. Estava a mosca em seu lugar, veio a aranha lhe fazer mal, a aranha na mosca, a mosca na velha e a velha afiar. Estava a aranha em seu lugar, veio o rato lhe fazer mal, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha e a velha afiar. Estava o rato em seu lugar, veio o gato lhe fazer mal, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha e a velha afiar. Será que seu orientador, o papai ou a mamãe, consegue ler rapidinho? Vamos fazer mais um teste, porque vai ficando um pouquinho mais difícil. Estava o gato em seu lugar, veio o cachorro lhe fazer mal, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha e a velha afiar. Estava o cachorro em seu lugar, veio o pau lhe fazer mal, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha e a velha afiar. Estava o pau em seu lugar, veio o fogo lhe fazer mal. O fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha e a velha afiar. Estava o fogo em seu lugar, veio a água lhe fazer mal. A água no fogo, o fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha e a velha afiar. Gente, esse texto que você leu é uma cantiga acumulativa. Vocês viram que nos versos algumas palavras se repetem e ficam se acumulando e vai se tornando um pouco mais difícil? Pois bem, você vai circular as alternativas aí na questão número 1, que fala sobre esse gênero textual. Nós já aprendemos que... Eu só marquei aqui as alternativas que estão em vermelho para que vocês possam observar as alternativas que são afirmativas. As cantigas, elas são músicas da cultura popular? Confere. Elas são usadas para divertir as crianças? Sim, a tia falou que elas são usadas muitas em cantigas de roda na hora das brincadeiras, não é isso? Elas são difíceis de memorizar? Não, porque cada verso que vai se repetindo você acaba aprendendo com mais facilidade. Possuem versos que se repetem? Sim. Então, as que você vai circular aí são letra A, B e D, certinho? Então, vamos continuar. Procure no dicionário significados para a palavra fiar e escreva aquele que é mais adequado para a história que a gente leu. A palavra fiar no dicionário, quando você for procurar, você vai ver que existem vários significados, mas você tem que associar a história que a gente acabou de ler, que é a velha afiar. Então, a gente pode entender que reduzir a fios. Você pode procurar no dicionário e ver que ela também significa reduzir a fios. Releia estes versos. Estava a velha em seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal, a mosca na velha e a velha afiar. Na letra A pergunta, quantos versos existem no trecho? Lembrando que os versos são a quantidade de linhas e o conjunto deles formam uma estrofe. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, o quê? Versos, pois nós temos 3 linhas, beleza? Então, a nossa resposta é o quê? 3 versos, que é a quantidade de linhas que tem lá. E quantas palavras existem aqui, no primeiro verso? Vamos contar?
Quantas palavras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras no primeiro verso. Então, vamos colocar aí, ó, o número 6. No segundo verso, é a sua vez. Quantos você contou aí? Quantas palavrinhas tem? Acertou quem disse 6. E no terceiro verso, que é um pouco maior, nós temos o quê? 9 palavras. Beleza? Continuamos. Letra C. Como fazemos para descobrir a quantidade de palavras existente em um verso? Como é que a gente faz isso? Será que é só contar as palavras? Não, a gente tem que observar também, sabe o que, ó? A quantidade, né, de espaços existentes entre uma palavra e outra que aqui está no verso. Então, vocês podem responder que devem ser observados os espaços existentes entre as palavras, né? E também você vai contar as palavras que estão em cada verso, beleza? Observe a frase escrita no retângulo. Aí no livrinho de vocês tem esta frase escrita. Meus amores, será que dá para identificar uma frase assim, toda junta uma na outra? Tá aí a importância de haver o espaço entre uma palavra e outra, para que a gente possa compreender. Será que eu vou conseguir entender essa frase? Por que essa frase está escrita da forma errada? O que foi que ficou errado aí que a gente pode entender? Tá faltando o quê? Tá faltando os espaços, não é isso? Então, você, ó, pode responder que faltaram os espaços entre uma palavra e outra e fica até difícil da gente identificar a frase. Na letra B diz, pinte a maneira correta de escrever a frase. Você vai observar cada uma dessas e vai me dizer qual é a maneira correta. Será que eu devo separar só uma parte delas e deixar as outras juntas? Será que eu tenho que colocar as letras aqui, ó, juntinhas no início? Ou será que eu tenho que dar o espaço correto entre uma palavra e outra? Então, você vai pintar aqui, ó, a terceira opção, que é a frase correta com todas as palavras separadas. Aí aqui nós temos um bilhete que um menino fez para a avó dele. Será que esse bilhete está escrito corretamente, meus amores? O que será que a gente pode identificar que está errado aí nesse bilhete? Então aí diz assim, querida vovó, não fique zangada comigo. No próximo fim de semana irei à sua casa, pois neste tem um treino, tem um jogo importante. Um beijo, seu neto preferido. Se vocês observarem, essas palavras que estão juntas, a gente tem um pouco de dificuldade para ler e para identificar, não é? Então, a gente precisaria o quê? Separar, ó, querida vovó, para a gente poder entender melhor. Então, o menino fez um bilhete, mas esqueceu de separar algumas palavras. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever esse bilhete, corrigindo, né? Fazendo as modificações necessárias, onde a palavra juntas a gente vai copiar separadamente, dar um espaço para que o nosso bilhete possa ser lido da melhor maneira possível, ser entendido também lá pela vovó, não é? A quinta diz, justifique o uso da letra inicial maiúscula nas palavras destacadas da frase. Nas nossas aulas também de português, nós tivemos um estudo falando sobre a letra inicial maiúscula, em que situações ela deve ser utilizada. Então, vamos relembrar aqui. Em 2020, José fará uma viagem com sua avó para a cidade de Fortaleza. As palavras em destaque, nós temos o em, nós temos José e Fortaleza. Aí, logo embaixo, você vai dizer por que essas palavras foram destacadas. O em, o que vocês acham? Por que foi utilizada a inicial maiúscula na palavra em aí da frase? Lembram? Nós utilizamos a letra inicial maiúscula em início de frase. No início da frase, a letra tem que ser maiúscula. José, por que o nome José teve a letra inicial maiúscula? Porque José é nome de pessoa. Em nome de pessoa, nós também utilizamos a letra inicial maiúscula. E também nós temos Fortaleza. Fortaleza é o nome de quê? De uma cidade. Então,
Nós também utilizamos letra inicial maiúscula em nome de cidade, belezinha? Agora aqui nós vamos relembrar aquele conteúdo que eu falei para vocês na nossa aula, tá, de redação, em que o som, o som da letra C, ele costuma ser diferente em algumas situações. Às vezes ele representa o K e às vezes ele tem som de S, quando escrito ao lado de algumas vogais. Aí aqui nós temos, ó, cinema, cebola, cadeira, cidade. Você vai descobrir a palavra que é intrusa. Qual palavra, quando pronunciada, não tem o mesmo som que as outras? Cinema, cebola, cidade. Então, esses têm, ó, o mesmo som quando eu pronuncio. Mas, quando eu falo cadeira, não tem o mesmo som do si, do sé, tá certo? Então, você vai circular a palavra cadeira. A próxima diz curativo, acidente, encarar e rocambole. Ó, curativo, encarar, rocambole. Então, a letra C, I, que tá aqui, ó, pertinho do I, ele tem o som de S. Então, fica, ó, acidente. O som, quando pronunciado da letra C, se modifica. Então, essa é a palavrinha intrusa pelo fato do som da letra C ficar um pouquinho diferente das outras, beleza? Na oitava diz, complete a tabela com o que se pede. Aqui a Tiane colocou alguns exemplos que você com certeza pode colocar outros, tá bom? Fiquem à vontade. O que vai importar é a questão seguinte que nós vamos responder. Nesse lado eu tenho nome de pessoas, nome de frutas e nome de alguns personagens de historinhas, ok? O que é que vocês vão observar? A letra inicial de cada um desses nomes, desses exemplos que eu coloquei aqui. E a questão faz a seguinte pergunta. Quais os nomes das tabelas podem ser escritos com a letra inicial minúscula? Será que a tia colocou da forma correta? Será que esses nomes de pessoas e nomes de personagens têm de fato ser com a letra inicial maiúscula? Sim, nomes de pessoas e de personagens têm de ser escritos com a letra inicial maiúscula. E os nomes de frutas podem ser iniciados sim com a letra minúscula. Então a nossa resposta é os nomes de frutas. Os nomes de frutas, eles podem sim ser iniciados com a letra minúscula. Numerem as palavras de acordo com a legenda, ok? Você vai acompanhar aí no seu livro a legenda para a gente enumerar as palavras. Então, ó, vocês vão fazer a associação da seguinte maneira. As palavras que são escritas com C, mas que tem som de S. E as palavras que são escritas com K, mas que com C, mas que tem o som de K. No 1, as que são escritas com C e tem som de S. E número 2, as que são escritas com C, mas tem som de K, quando você pronuncia. Quando eu pronuncio cabide, ó, o A, que é a vogalzinha, está pertinho do C. Então, o C ele está antes da letra A, ele sucessivamente vai ter som de K. Então, qual número eu vou botar? Número 2. Aqui nós já temos o número 1. Quando eu digo paciência, quando eu digo sim, o C está do ladinho da vogal I, então logo ele vai ter som de S. Cinza também é número 1. Porque o C está perto do I e de acordo com a regrinha lá, né, a gente pronuncia I, escuta o som de S. Coral. O nome coral, ó, a letra C está pertinho do O. Quando o C está antes da vogal O, ele também tem som de K quando pronunciado. Então, eu vou botar número 2. Quando eu digo cueca, o U, que também é uma vogal, ó, o C está pertinho dele, então ele vai ter som de, quem que lembra? De K. Então, número 2. E por último eu tenho cenoura. Quando eu digo cenoura, o E, que está depois do C, faz com que a gente ouça o som de S quando pronunciamos cenoura. Então, número 1. Vamos continuar. Aí na 10ª você vai assinar as alternativas corretas ao som da letra C. A Jane explicou para vocês as regras,
que antes das vogais, A, O e E, ele tem o som de K, corretamente, ó. Antes de A, O e E, o C tem som de K. Cadeira, ó, canudo, certo? A letra C apresenta mais de um som? Sim ou não? Sim, então a letra B também está correta, você vai circular. Na letra C nós temos a cenoura tem o mesmo som, a letra C tem o mesmo som nas palavras cenoura, cueca? Será? Não, né? Então essa alternativa não está correta. E na D diz, antes de E e I, o C tem som de S? Sim, sim. Quando eu digo cenoura, cinema, eu escrevo com C, mas a minha pronúncia se parece com a letra S. Meus queridos, foi um enorme prazer e até a próxima aula. Um beijo!